Olá, professores, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, professora Aliocha e eu, para a gente fazer mais um ATPC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas na Diretoria de Ensino Região de Itu. Para a gente iniciar a nossa formação de hoje, a gente vai ler um texto do Mário Quintana chamado Laço e Abraço. Vamos lá? Meu Deus, como é engraçado! Nunca tinha reparado como é curioso um laço, uma fita dando voltas, enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto. Está dado o laço. É assim que é o abraço, coração com coração, tudo isso cercado de braços. É assim que é o laço. Um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde eu faço. E quando puxo uma ponta, o que acontece? Vai escorregando devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo, fica solto no vestido. E na fita, que curioso, não faltou nenhum pedaço. Ah, então é assim o amor, a amizade, tudo que é sentimento, como um pedaço de fita. Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livre as duas bandas do laço. Por isso é que se diz laço afetivo, laço de amizade. E quando alguém briga, então se diz romperam-se os laços. E saem as duas partes, igual meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então o amor e a amizade são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam, porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Mário Quintana. Então, diante desse texto, nós gostaríamos de deixar o nosso abraço especial a todos vocês e gostaríamos de parabenizar por todo o trabalho e empenho que vocês têm feito e dedicado, né, aos alunos durante esse período. Então, vamos à nossa pauta? Então, na pauta de hoje, nós vamos falar dos nossos objetivos, vamos fazer uma breve retomada dos documentos e materiais disponibilizados pela Secretaria de Educação. E diante das habilidades essenciais do segundo bimestre, elencadas pela própria Secretaria, a gente vai fazer uma proposta de atividade para os componentes curriculares de Geografia, Sociologia e Filosofia. E ao final, nós gostaríamos que vocês preenchessem o estacionamento de dúvidas, caso haja, e avalie a nossa TPC de hoje. A gente vai deixar inclusive o link na descrição do vídeo, tudo bem? Os objetivos da TPC de hoje é a retomada dos pontos importantes em relação aos materiais e orientações da Secretaria de Educação e fornecer subsídios para o trabalho com as habilidades essenciais desse segundo bimestre para Geografia, Sociologia e Filosofia, na elaboração dos roteiros de atividades e algumas possibilidades de convergência com as habilidades de língua portuguesa e matemática. Como vamos falar das habilidades do segundo bimestre, o documento que traz para a gente quais são essas habilidades essenciais para esse bimestre é o comunicado da COPED da IFAP lá de 2 de junho. No link que aparece aí para vocês, nós vamos encontrar as informações de todos os componentes curriculares para o segundo bimestre. Esse link, ele traz as informações dessas habilidades essenciais, tanto dos anos iniciais e dos anos finais da educação fundamental até o ensino médio. Como eu mencionei anteriormente, de todos os componentes curriculares, incluindo as aulas do Inova, tudo separadinho por pasta, e são elencadas aí basicamente 4 habilidades essenciais para cada ano e série. Mas aí vocês também podem me perguntar, né? Mas Bruna, onde é que eu encontro os materiais do professor e do aluno de uma maneira mais fácil? Então vamos lá. Os materiais do currículo paulista, tanto para o fundamental quanto o de transição para o ensino médio, eles estão disponibilizados lá no site da IFAP, que é o efap.educacal.sp.gov.br/currículo paulista.
Mas você também pode, digitando no Google, escrever EFAP Currículo Paulista, é o primeiro link que vai aparecer lá. Aí, ao entrar na página, a gente vai encontrar alguns ícones na parte superior direita e a gente vai clicar em Materiais. Ao clicar em Materiais, vai abrir duas opções. Uma para o Fundamental anos iniciais e finais e uma para o médio. Tanto para o fundamental quanto para o médio, tem disponível as opções material de formação, que são aquelas ações de lançamento e discussão do currículo paulista que foram feitas no ano passado, no caso do fundamental, e aquelas que estão acontecendo agora para o médio. Em Aprender Sempre, estão disponíveis os materiais de apoio para português e matemática dos fascículos Aprender Sempre. E em materiais de apoio estão os materiais que vamos precisar. Na seção material de apoio, então, o que a gente vai encontrar? As habilidades organizadas por componente curricular para todos os bimestres. Nesse caso, a gente está vendo aqui para os anos fundamentais, anos iniciais e finais. No médio, está disponível apenas o caderno do aluno e do professor e os materiais de apoio ao Conviva, das disciplinas de eletivas e tecnologia, tá? Então, voltando para o fundamental, nós vamos ter também as habilidades essenciais, mas que até agora, segundo o final de semana do mês, a gente tem disponibilizado apenas para o primeiro bimestre, tá? Em relação ao segundo bimestre, a gente vai ter que retomar o documento que veio lá da Copet do dia 2 de junho. Vamos ter ainda os cadernos do aluno do primeiro e segundo bimestre e o caderno do professor. A gente tem também as disciplinas do Inova, para o projeto de vida, eletivas e tecnologia. Então, depois dessa breve recapitulação sobre os materiais da SEDUC, nós vamos agora fazer uma retomada do roteiro de atividade. Então, como que a gente vai construir um roteiro de atividades? Primeiro, o que a gente vai falar aqui está pautado no documento orientador que veio lá em maio. E, certamente, existem muitos professores, né, que já fazem isso muito bem e muito melhor do que a gente vai mostrar aqui, tá certo? Então, esse documento orientador fala que o roteiro de atividades ele deve ser semanal, proporcional ao número de aulas oferecidas pela matriz curricular de cada ano, série, termo e componente curricular, e considerar também os recursos que os alunos efetivamente dispõem. Além disso, o roteiro também deve constar o número de aulas, aqui equivale, as habilidades a serem trabalhadas, as atividades a serem realizadas, incluindo aí o tempo previsto para cada uma delas, e os instrumentos para verificação da aprendizagem. Então, baseado nisso tudo, nós vamos produzir um roteiro de atividades para mostrar para vocês. Para montar esse roteiro, eu me baseei nas habilidades essenciais, no material São Paulo Faz Escola do professor e do aluno e no organizador curricular. Lembrando que, além daquele organizador curricular que está no site da EFAP, o material do professor de Geografia, ele traz um organizador curricular por situação de aprendizagem. Tá certo? Tá super organizadinho aí para vocês. Mas aí, nesse momento, alguém pode estar me perguntando assim, ô Bruno, eu fiz tudo isso que você está falando e eu percebi que as habilidades estão fora de ordem nesse organizador curricular de geografia. E aí, o que eu faço? Bom, gente, é isso mesmo. Para algumas séries, quando você pega lá o quadro de habilidades, estão lá todas as habilidades que os estudantes devem desenvolver no bimestre. Mas não necessariamente elas estão na mesma ordem no material do aluno. Então, é por isso que é importante, quando a gente for construir os nossos roteiros, que a gente tenha em mãos o material do aluno e do professor. Porque do professor, com o organizador curricular que tem lá, a gente consegue ter separadinho por situação de aprendizagem as habilidades que a gente precisa trabalhar com eles.
Caso você, professor, tenha encontrado o mesmo problema no seu componente curricular e não tenha no material do professor esse organizador curricular, a sugestão é que você se paute no material do aluno para estar desenvolvendo esses roteiros em cima das habilidades que sugerem cada situação de aprendizagem, tá certo? Então, agora a gente vai ver como sugestão de atividade um roteiro para o 6º ano do Fundamental e para a 2ª série do Ensino Médio de Geografia. Tudo bem? Então, vamos lá. Para o 6º ano, ao analisar as 4 habilidades essenciais de geografia elencadas pela COPED, juntamente com o material do professor, eu pude notar que para trabalhar essas 4 habilidades, eu vou ter que trabalhar uma habilidade que não está aí dentro dessas 4, mas que está no material do professor e naquele organizador bimestral, por componente curricular lá da EFAP que eu falei para vocês. Porque essa primeira habilidade que precisa ser trabalhada nesse primeiro momento, que é analisar os tipos de produtos do sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas, sistema de posicionamento global e cartografia digital, e relacionar com a produção de imagens de satélites e mapas digitais, entre outros, precisa ser inicialmente contextualizada de forma que o meu aluno compreenda a importância da linguagem cartográfica para que ele então consiga entender as derivações tecnológicas da cartografia. Então, eu construí o meu roteiro considerando isso, tudo bem? Nesse modelo de roteiro que eu estou apresentando para vocês, eu vou estar utilizando 2 habilidades. A primeira habilidade não está dentro das 4 habilidades essenciais, mas ela é fundamental para que eu consiga desenvolver essas habilidades essenciais. Para esse modelo, eu coloquei num primeiro momento as informações básicas, como a minha área do conhecimento, o meu componente curricular, o ano série que eu vou trabalhar, o bimestre, o tema, as habilidades que vão ser trabalhadas, o meu nome e o número de aulas previstas. Para iniciar, eu quis saber se eles já tiveram contato com algum tipo de mapa e de que tipo era. Coisa bem rápida, coisa de 5 minutinhos. Depois, eu vi que lá no centro de mídias a aula vai ser justamente sobre isso. Então, eu solicitei que eles assistissem e juntos vamos interagindo. Como eu estou priorizando os materiais físicos que estão em posse do meu aluno, eu vou solicitar que ele faça a leitura de alguns textos e, se possível, veja o vídeo que é sugerido lá no material do São Paulo Faz Escola, que está com ele, para que depois ele responda as questões lá da página 27, como uma continuidade nesse processo de contextualização do assunto. Só então na problematização é que eu vou conseguir entrar na habilidade essencial que a COPED elencou. Para isso, eu vou continuar usando o material do aluno e eu vou pedir para ele ler alguns textos referentes ao sistema de posicionamento global e sensoriamento remoto que estão lá na página 36 e 37 do material e depois responder a algumas questões, tá? Caso você considere que os textos no material sejam complexos, por exemplo, para sua turma, professor, nada impede que você encontre algo mais simples, caso você consiga encaminhar isso para eles. Tudo bem? E para fechar esse roteiro, eu solicitei uma pesquisa semelhante ao que está lá no material dele, do São Paulo Faz Escola, onde se pede o uso do Google Earth para encontrar a casa, bairro e o município dele. Só que eu ainda solicitei para que eles procurassem por locais onde eles gostariam de conhecer e que ainda eles não tiveram essa oportunidade. Então, eu fiz uma breve introdução de como fazer e pedi para que eles relatassem as suas percepções e o que eles acharam e o que mais gostaram dessa pesquisa. Na avaliação, eu solicitei que eles me encaminhassem essas atividades pelo Google Sala de Aula e ainda deixei alguns links para aprofundar o conhecimento deles. Lembrando que esse caminho é o caminho que o próprio material São Paulo Faz Escola ele segue, como a sensibilização, a contextualização, problematização, sistematização e a avaliação.
Para a segunda série do ensino médio, eu usei a mesma ideia. Então, tem aí o quadro modelo, onde eu coloquei a única diferença, né, é o ano série que eu estou trabalhando, o tema e a habilidade, e a quantidade de aulas, tá? Lembrando que a gente está fazendo um roteiro de atividade semanal. Para iniciarmos as atividades, eu solicitei aos meus alunos que eles dissessem o que eles sabem a respeito do tema. Quais as principais diferenças que eles acreditam ter entre uma indústria lá do século XVIII, por exemplo, e a de agora? Que tipo de discernimento será que eles têm sobre isso? Já que a gente vai tratar sobre as fases da industrialização, né? Como a implantação da indústria automobilística no Brasil ela foi um marco no processo da industrialização do nosso país, eu solicitei, como forma de contextualização, uma análise comparativa entre imagens de uma linha de montagem da indústria automobilística, uma lá do século XIX e uma outra de agora, para que eles mencionassem a diferença encontrada, principalmente no que se refere aos aspectos tecnológicos e sociais. E para que eles pudessem entender as fases da indústria no Brasil, eu solicitei que eles utilizassem o livro didático deles e que eles fizessem uma pesquisa com as principais informações de cada uma dessas 4 fases que eu acabei considerando, que é a fase da proibição, a fase da implementação, a fase da revolução industrial e a fase da internacionalização. No material São Paulo Faz Escola do Estudante, tem algumas sugestões de atividades sobre as 2 últimas fases da industrialização que eu considerei anteriormente. Então, eu solicitei que eles lessem o texto que está posto lá e depois respondessem aos 4 exercícios que estão no próprio material, como forma de sistematização. E da mesma forma que eu fiz lá com o 6º ano para avaliação, eu solicitei que eles me encaminhassem essas atividades pelo Google Sala de Aula e ainda deixei alguns links para aprofundar o conhecimento. E nesse caso eu acabei sugerindo que eles assistissem às aulas do Centro de Mídias como forma de aprofundamento do conhecimento. Então, pessoal, de maneira geral, essa é a ideia para o desenvolvimento das habilidades de geografia. E como eu mencionei anteriormente, muitos de vocês são craques e fazem um trabalho excepcional. A gente só tem que agradecer e parabenizar todo o empenho e trabalho de vocês. Agora nós vamos com as ideias de trabalho para filosofia e sociologia com o professor Alyosha. Eu passo a palavra. Olá, professores, PCNP Alyosha, de Filosofia e Sociologia. Mais uma vez estaremos juntos nessa ATPC. No nosso componente curricular agora de Filosofia, vamos trabalhar segunda série, segundo bimestre, onde teremos o tema Condutas Massificadas. E a habilidade essencial que nós trabalharemos é identificar processos sociais merecedores de crítica. É um tema onde dá para se trabalhar com 4 aulas e nós vamos fazer a diferença de cultura de massa e cultura popular. Nessa imagem que temos do caderno do aluno, dá para a gente ter uma ideia do que estamos vivendo nesses dias. Mas lembrando que condutas massificadas já são trabalhadas há pelo menos mais de um século, como nós veremos no texto de Adorno e Horkheimer. Vamos trabalhar agora, fazer uma comparação com os textos de hoje, relacionado com um pequeno trecho do livro de Adorno e Horkheimer, que ambos eram da escola de Frankfurt, que todos nós sabemos o que essa escola provocou e o que ela nos ensina até hoje. Essa é uma pergunta também que eu tirei do caderno do livro do aluno, para a gente poder fazer uma análise, tanto para a gente quanto para os alunos. Então fica a pergunta: as redes sociais podem ser reveladoras da condição do indivíduo no mundo contemporâneo? Então é uma pergunta, se sim ou não, e aí a gente pode trabalhar, fazer com que o aluno reflita. No texto Cultura de Massa e Consumo, o tempo previsto para a leitura é de 10 minutos. E no Cultura de Massa e Cultura Popular, o tempo previsto também 10 minutos. E aí também peguei uma pequena parte do caderno do aluno
Ali tem uma pergunta. O que leva um número cada vez maior de pessoas a seguirem YouTubers? Cultura de massa e consumo. Nesse pequeno slide que nós vamos trabalhar, queria destacar para vocês, para poder trabalhar com os alunos e fazer uma análise com eles de tudo que eles assistem e veem, seja em filme, novela ou na internet, o que influencia eles a consumir esses produtos propagados. Vou ler uma pequena parte, que é uma continuação do slide anterior. Nesse sentido, a indústria cultural virou uma maneira de vender os produtos do mercado, além de propagar os ideais de vida burgueses do capitalismo. Depois que foi feita uma análise, conversado com os alunos, trabalhado com eles, nós vamos fazer com que o aluno entenda qual é a lógica do consumo capitalista que está por trás da cultura de massa. Depois que foi compreendido o que é cultura de massa, onde o professor trabalhou com os alunos, explicou para eles, pediu para eles pesquisarem, fazer uma análise de tudo que é propagado, o que é, entre aspas, assim, jogado para a gente, para consumir, para comprar, para trocar. Então nós vamos fazer uma diferenciação agora do que é cultura popular. Que a cultura popular, ela não é uma lógica de mercado de venda. A lógica dela é a cultura de um povo, de uma localidade, que já vem de antepassados. Como a gente pode dar um exemplo aqui, que é citado no texto, samba, música sertaneja, literatura de cordel, o axé. Então, ela não vai massificar as pessoas, porque ela é uma cultura local, que nem aqui no Brasil, nós temos muitas culturas diferentes de norte a sul. Então aqui, só para dar uma finalizada, na partinha do texto, assim, ele diz assim, a cultura popular, ao contrário da cultura de massa, visa atender à simples criação e não à busca dos padrões de venda de um mercado capitalista. Então o que a gente tem que fazer com que os alunos entendam que a diferença enorme que existe entre uma cultura de massa e uma cultura popular é que uma visa o lucro, uma visa o consumo e a outra não. A outra visa o costume de uma pessoa, de uma localidade, que vai passando de pai para filho e vem vindo. Como a gente pode dizer assim, o próprio folclore nosso brasileiro, que ele não está visando o lado comercial. Tudo é um exemplo de Brasil, certo? Então, assim, ele é hábito e o costume de uma população. Ele não visa o lucro. Então, essa é a ideia principal dos alunos entenderem o que é a cultura, dois tipos de cultura. A que massifica as pessoas e a outra não, que é uma reprodução de hábitos e costumes de um povo. Nesse pequeno texto do livro Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, eles vão tratar a respeito da indústria cultural. Então, depois que os alunos lerem os textos de cultura de massa, cultura popular, para eles poderem entender o que é cada um, nós vamos trabalhar esse texto e vou fazer uma leitura para vocês de um estudo na internet que eu pesquisei para facilitar para o aluno o que é isso que o Adorno e o Horkheimer estão tratando. O sistema que está por trás da indústria cultural é o mercado, que ao citar sistemas e estilos de vida, por meio da manipulação e de visões do mundo, não necessita mais produzir conforme os interesses da população, mas os condiciona às necessidades fabricadas, aprisionando as relações sociais a uma cultura mercadológica da informação. Segundo Adorno e Horkheimer, a propaganda manipula os homens, onde ela grita a liberdade, ela se contradiz a si mesma. A falsidade é inseparável dela. O prejuízo recai sobre o sujeito, que é submetido aos feitiços da mercadoria, sendo esses geradores de verdades inquestionadas da sujeição ao espetáculo que,
sem passar pelo crivo da autocrítica, torna-se uma marionete, olha que interessante, torna-se uma marionete e refém das próprias publicações nas redes sociais. Então, um texto que está tratando lá com eles lá, do passado, há muito tempo atrás, mais ou menos, eles publicaram esse livro mais ou menos em 47, então já tem um bom tempo. Então dá para a gente poder trabalhar com eles, com os alunos, para eles entenderem se eles estão se tornando marionetes do consumo ou não. Nesse slide aqui eu deixei uma imagem dos dois para a gente poder saber quem é quem, para a gente poder, eu gosto de trabalhar com imagem, né? Então é legal a gente trabalhar com imagens com os alunos, né? Eles vão pesquisar, tudo bem, mas eu já mandei aqui para a gente aqui, certo? Nesse slide aqui, deixei para vocês aí para poder passar para os alunos uma charge depois do estudo que nós fizemos de cultura de massa, onde as novelas, filmes nos influenciam. Então, uma charge aí para que os alunos possam pensar. Também temos aqui 2 charges, eu preparei para a gente trabalhar. A anterior e essa, aqui do Calvin, onde ele está aí prestando homenagem, praticamente uma adoração à televisão. Então, dá para pesquisar, trabalhar, ler com os alunos e fazer com que eles fiquem mais críticos, que é a nossa ideia de todo esse estudo. Finalizando, professores, uma avaliação que pode ser feita com os alunos da seguinte forma. A partir da explicação feita pelo professor, sendo analisada e debatida sobre os temas cultura de massa e consumo, juntamente com a cultura popular e o trecho de dialética do esclarecimento, vamos pedir aos alunos que realizem uma produção escrita, a partir dos textos lidos, da interpretação das charges, com o que eles presenciam no seu dia a dia, na televisão, celular, internet e em todas as redes sociais que fazem parte, e o que isso influencia em suas vidas. Lembrando que a competência que estamos trabalhando é a leitora e escritora, para juntamente podermos colaborar com os professores e professoras de língua portuguesa. Correto, professores? Continuando a nossa TPC, agora trataremos a disciplina de Sociologia. No nosso roteiro de estudo de Sociologia, trabalharemos na 3ª série, no 2º bimestre. O nosso tema será desenvolvido o espírito crítico em relação aos conflitos sociais, à desigualdade, ao racismo, ao preconceito, à diferença e à questão ambiental a partir das experiências cotidianas do jovem. Nossa habilidade essencial é reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais contemporâneos. Nesse roteiro, professor Alyosha, eu fiz uma previsão que eu acho que em 6 aulas para a gente poder trabalhar legal, mas isso aí depende do professor, e onde o tempo de leitura para cada texto é de 15 minutos. Lembrando só que eu peguei o racismo para a gente trabalhar, relacionado ao que está acontecendo no nosso país, o que aconteceu nos Estados Unidos. Então são 3 textos que nós iremos trabalhar. Uma pequena prévia, só para a gente ter uma ideia de onde que surgiu a palavra racismo. O racismo, praticamente, ele sempre existiu, mas a partir desse estudo, foi mais ou menos a partir de 1902, que essa palavra racismo começou a ser trabalhada nas revistas, sendo que o mais correto seria etnicismo e não racismo. Vamos trabalhar 3 textos. Primeiro, trabalhando com Rodney King, o segundo, vamos tratar com George Floyd, e o terceiro, nós vamos tratar da página no Facebook que chama Preconceito Racial não é mal entendido. Nesses 3 textos pequenos, para que possamos entender o que é racismo e por que ele acontece no nosso país e em toda a parte do nosso mundo. Como falei para vocês, que é sempre legal a gente trabalhar com imagem. Aqui uma imagem do Rodney King, para a gente poder saber o que aconteceu com ele e a gente poder ter uma imagem dele na mente, para a gente ter uma visualização do rosto dele e saber quem foi essa pessoa. Nesses 2 slides, eu vou pedir para vocês fazer uma leitura, pedir para os alunos também fazer a leitura, é lógico que o principal aqui envolvido são eles,
para entender o que aconteceu no ano de 1991, onde a cidade de Los Angeles virou um caos, como se dizem, virou um inferno. Também relacionado, muito parecido com o caso do George Floyd, sendo que o Rodney King, ele sobreviveu para contar o que aconteceu. E o Floyd, que nós veremos nos próximos slides, não sobreviveu. Uma imagem do George Floyd, atualíssima, e dispensa comentários sobre o que aconteceu com ele. Então, os professores podem trabalhar muito essa imagem dele, que está rodando o mundo, e o absurdo que aconteceu com ele aí algumas semanas atrás. Nesses 3 slides, nós professores sabemos o que aconteceu com o George Floyd, mas é interessante nós passarmos para os alunos, pedir para eles lerem, eles fazerem uma análise. Uma coisa tão simples, que ele foi comprar um maço de cigarro, deu uma nota de $20 e falaram que era falsa, e aconteceu todo esse absurdo e está gerando todo esse protesto no mundo inteiro. E tem toda a história dele, o que ele fazia, ele era uma pessoa pacífica, ele era uma pessoa que não gostava de armas, uma pessoa que perdeu a mãe há pouco tempo e infelizmente aconteceu todo esse episódio terrível de uma pessoa coloca o joelho, uma pessoa algemada com a mão no bolso. Então foi complicado para a gente poder entender tudo o que aconteceu. Então vamos fazer uma análise com os nossos alunos para eles entenderem e que a gente possa erradicar da face da terra toda a forma de racismo. Eu sei que é uma uma frase pejorativa, mas é de grão em grão. Vamos lutar, que os alunos possam ler esses textos, e ainda tem mais um ainda que aconteceu no Brasil, e possamos exterminar isso da nossa vida. Então vamos para o próximo slide. Temos nessa foto uma senhora com seu filho, então nós vamos ver o que aconteceu com eles. Isso aqui no nosso país, Rio de Janeiro. Tratamos 2 episódios dos Estados Unidos, e agora vamos tratar um episódio que aconteceu em 2013 e que infelizmente continua acontecendo praticamente todos os dias em algum lugar desse nosso enorme país. Mas vamos tratar esse assunto. Nesse slide que eu vou apresentar aqui para vocês, é a história de um casal que eles têm um filho adotivo e eles foram até uma agência da BMW comprar um automóvel. Chegando lá, o filho deles escapou, eles deixaram naquela área que as crianças ficam de lazer, e o filho dele, por ser negro, afrodescendente, os funcionários da loja não viram o menininho entrar com o casal e mandaram o menino embora. Quando a mãe chegou, eles foram dar uma satisfação para a mãe, dizendo que esse pessoal só fica pedindo dinheiro, não é lugar para ele. E aí a senhora se identificou como mãe. Os pais do garoto, o Ronald e a Priscila, aguardaram então alguma resposta da empresa, e enquanto eles mandaram um e-mail para essa loja que vende os carros BMW, ninguém se manifestou. Só depois que eles mandaram um e-mail, que foi manifestado, podemos ver nessa apresentação que a gente está fazendo a nota da empresa. Então, é uma forma de os alunos lerem e compreenderem e descobrirem se a empresa quis se esquivar ou se a empresa deu um apoio para os pais que sofreram uma forma de racismo dentro de uma loja muito conhecida no Rio de Janeiro. Então, com os alunos lerem, para eles poderem interpretarem esse texto. Depois de todo o ocorrido, que nós analisamos 3 textos, peço para vocês entrarem na página do Facebook, Preconceito Racial Não é Mal Entendido, criado pelos pais do garoto. E tem uma frase que a mãe dele deixou: compartilhamos a página só com amigos. Agora já tem um monte de gente contando histórias muito parecidas com a nossa. Preconceito racial é crime. As pessoas têm que tomar conhecimento disso e não se calarem. Então, está aí uma frase da mãe do garoto. Certo, professores? Então, façam com que os alunos pesquisem, façam com que eles também entrem nessa página, que eles possam compreender cada vez mais o que é o preconceito racial. É uma charge para a gente poder refletir, pedir para os alunos analisarem bem as raízes do racismo. Também uma charge onde ele se diz lá:
Ah, se cada racista descobrisse o quanto tem de origem negra no próprio sangue, aí a gente vai falar sobre a miscigenação do nosso país, né? Então, é para os alunos analisarem, para eles compreenderem e que nós possamos cada vez mais fazer com que eles combatam e que eles lutem contra o racismo, seja em qualquer lugar, seja com qualquer pessoa, e também contra o preconceito. Agora chegou a hora de o aluno colocar no papel tudo o que ele leu, o que ele entendeu e o que foi explicado sobre preconceito racial. Então peçam para eles, professores, trabalharem, escrever um texto, que eles possam colocar tudo no papel, todo o sentimento, toda a ideia que eles têm sobre o racismo no nosso país, ou o que eles estão assistindo na televisão, ou o que eles estão vendo em redes sociais. E essa é uma forma de que o aluno possa escrever e mandar para vocês, seja por foto, seja por e-mail, da forma que vocês estão trabalhando com eles. E é uma forma também de avaliá-los, né? É uma atividade, uma sugestão de atividade para vocês. Correto? Um abraço e até a próxima. Então, como vocês puderam observar, essas são algumas possibilidades de desenvolvimento das habilidades essenciais para o segundo bimestre. De maneira geral, nossos componentes curriculares, eles auxiliam muito a língua portuguesa no desenvolvimento das competências leitora e escritora e na análise de imagens, por exemplo. E geografia, por sua vez, ele vai auxiliar ainda no desenvolvimento de algumas competências matemáticas, como a leitura de mapas, gráficos, tabelas. Inclusive, o material ele traz bastante exercícios a respeito disso. Então é isso, tá certo? Nós vamos disponibilizar o estacionamento de dúvidas aqui no link de descrição do vídeo. E essas propostas de atividades vão ficar lá no site da Diretoria de Ensino, junto com os outros materiais que a gente construiu, que tá naquele banner rotativo de informação, tá certo? E esses são os nossos e-mails, caso vocês desejem nos escrever. Nós desejamos a todos um ótimo trabalho. Mais uma vez, parabenizamos a todos pelos excelentes trabalhos que vocês vêm desenvolvendo. Um grande abraço. Tchau!